Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre cone e sobre superfícies do cone, né? Nós já conhecemos que tem a superfície da base e a superfície lateral. A soma das duas vai dar a nossa área total. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, nossos objetivos: determinar a área da base, tá, do cone, determinar a área da superfície lateral. Se alguém chamar de área lateral, nenhum problema, tá? Determinar a área total, que é a soma da área da base mais a área lateral, e resolver situações que envolvam esses conceitos de superfície de um cone. Esse é o nossos objetivos do nosso vídeo. Em que situações, vamos começar a pensar, em que situações são utilizados a área de superfície de um cone? No nosso dia a dia, pensar, será que nós temos coisas no nosso dia a dia, em casa, utensílios, que a gente tem esse formato cônico? Pense um pouquinho, né? Nos outros vídeos a gente falou do chapéuzinho de festa, mas tem outras coisas que a gente pode utilizar e que há necessidade da gente conhecer a superfície? Vamos pensar lá. Você sabia que em algumas situações só precisamos determinar uma das áreas da superfície do cone e às vezes precisamos a área total? Por exemplo, esse exemplo do chapéuzinho de festa, né? Se eu vou confeccionar vários chapéuzinhos de festa, eu não preciso saber a área da base, né? Eu só preciso a área lateral. Mas em outras situações, a gente precisa ter a área total, que é a soma da área da base mais a área lateral. Depende da situação. Então vamos relembrar. Então aqui eu tenho o meu cone reto montado, né? Aquele cone que a gente chama da nossa figura em 3D, podemos dizer assim, né? Em 3 dimensões que ele está montado. E aqui eu tenho a planificação, é como se eu abrisse, porque na verdade, quando você vai construir, como a gente fez em algum vídeo anterior, quando a gente vai construir para chegar ele montado, primeiro eu faço ele, desenho ele planificado, por exemplo, em uma cartolina para a gente poder resolver. A área da base aqui nós temos, que é exatamente onde vai formar, e essa daqui seria a nossa área lateral. Essa área lateral, ela vai ficar exatamente em torno aqui da circunferência do círculo da base. Tranquilo? Então, se ela é o comprimento aqui, exatamente o comprimento da circunferência, portanto, esta medida aqui nada mais é do que o comprimento desta circunferência da base. Nós já relembramos lá no início do trimestre que comprimento da circunferência é o quê? 2πr. R de quem, gente? O R da base. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter um outro raio importante quando a gente vai calcular a área lateral. Dá uma olhadinha agora nesse pedaço aqui da nossa área lateral. Se vocês forem ver, na verdade, ele é um pedaço de um círculo ainda maior. Então, é uma secção desse círculo, né? Ou seja, é um setor, não é uma secção. Um setor desse nosso círculo maior. Daí, se ele é um setor, um pedaço dessa circunferência, ele tem este raio aqui. E este raio é quem? É exatamente a geratriz aqui do nosso cone, né? Quantas geratrizes nós temos num cone mesmo? Só relembrando, nós temos infinitas, né? O conjunto de todas as geratrizes vai formar exatamente a nossa superfície lateral. Tranquilo? Joia! Então já determinamos e vimos a diferença. Aqui eu disse que é exatamente um setor, então tem uma angulação que nós temos aqui. Relembrando agora aqui nós vamos ter o vértice, que é exatamente onde é a pontinha do nosso cone, tá? Aqui nós temos a altura aqui do nosso cone, que é, o que é a altura? É a distância entre a base e o vértice. Essa distância vai ser a altura. Em qualquer cone, a altura vai ser o nosso eixo de rotação, porque aqui forma um triângulo, e a rotação, né, a revolução dele em torno do eixo, vai dar exatamente o nosso cone. Em qualquer vai acontecer? Não, né? A gente já viu em outros vídeos que no caso do cone oblíquo, a altura não coincide com o eixo de rotação. Tranquilo? Aqui nós temos o raio da base e a geratriz. Aqui temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra o que pra gente? Teorema de Pitágoras, né? Então agora vamos usar esse conceito para relembrar. Então a área da base, que a gente já definiu no vídeo anterior, é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando da área da base, o raio é exatamente o raio da base, não confundir. A área lateral, nós deduzimos no vídeo anterior, é o quê?
πrg. Lembrando que esse G aqui é exatamente a nossa geratriz aqui. E esse raio é o raio da base. Joia? E a área total, o que ela vai ser? A soma da área da base mais a área lateral. Se eu fiz separadamente cada uma delas, basta eu somar as duas, eu tenho a área total. Mas muitas vezes em problemas, eu conheço várias aqui, mas não conheço uma dessas incógnitas, ou G, ou R, ou até mesmo a área. Daí eu conheço as outras duas e falta a terceira. Então eu posso usar diretamente aqui essa forma da área total, que vai facilitar o nosso cálculo, que vai ser πr, que multiplica R mais G. Isso daqui é um resumo. Sempre é bom, quando a gente está resolvendo um problema, relembrar todas as fórmulas para facilitar a nossa resolução. Por falar em facilitar a nossa resolução, vamos agora praticar um pouquinho aqui. Quantos centímetros quadrados de uma cartolina serão necessários para gastos para fazer um chapéu de palhaço cujas dimensões estão na figura aqui embaixo? Então vamos interpretar a primeira figura com os dados que estão na figura. Bem, o que seria esse 24 aqui? Não é a distância da base até o vértice? Então, portanto, é a nossa altura, né? E aqui nós temos esta medida aqui, que ela é o quê? É o nosso diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Portanto, nós temos o raio e temos a altura. Com esses dois dados aí, o que a gente vai precisar para poder calcular a área total? A gente vai precisar saber qual é também a geratriz. Como é que a gente calcula a geratriz? Usando o teorema de Pitágoras, né? Que nós vamos ter aqui. A geratriz está aqui, vai ser a diagonal, a hipotenusa ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Daí a gente pode calcular quanto que vai ser necessário. Nesse caso, eu vou precisar saber a área da base? Não, né? O chapéuzinho de palhaço, só vamos usar a área lateral. Tranquilo, gente? Então vamos lá, um tempinho para vocês fazerem. Para descobrir quanto de área lateral eu preciso, vou ter aqui, que vai ser necessário da cartolina que eu vou construir. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, tranquilo para resolver esse problema? Sim, isso aí é um aquecimento, nós estamos ainda na fase dos aquecimentos. Mas, como eu fiz ali, eu fiz uma interpretação para vocês, deixei mastigadinho. Mas, lá nem toda vez vai estar eu ou o professor de vocês ali para ajudar. Então, quando tiver um desenho, interprete, já organiza os dados que você tem, para daí ver o que você precisa para resolver. Sempre use esta estratégia de resolução de problema, que é fundamental não somente no estudo do cone, mas para o estudo de qualquer coisa que a gente tem em matemática, seja de geometria, de função, de qualquer coisa, a gente tendo essa raciocínio de resolução de problema vai facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. Então vamos aqui, para nós calcularmos aqui, nós já vimos que só vamos precisar da área lateral, né? Como que a gente vai fazer isso? Então a área lateral é o quê? πrg. O raio é quem? É exatamente o raio da nossa base, né? Então vou substituir o raio da base que nós temos. Quanto que é o raio? 10. Mas a gente precisa calcular a geratriz. Como eu já dei a dica lá para vocês, nós vamos ter que a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, que a gente desenvolveu exatamente aplicando o teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo que formou aqui. Substituindo aqui, a gente vai ter a altura, que é 24, o raio da base, que a gente acabou de falar, que é 10 centímetros, 10 ao quadrado, e daí a gente vai fazer 24 ao quadrado, 576, 10 ao quadrado, 100. Somando com 576, 676. Tiramos raiz quadrada em ambos os membros, portanto, a nossa geratriz deu 26 centímetros. Por que a gente precisa de geratriz? Porque a gente começa, às vezes, a fazer um monte de cálculo e esquece o que nós estamos calculando. Para a gente poder calcular qual é a área lateral que nós vamos precisar. A área lateral é o quê? Π vezes R vezes a geratriz. O raio que a gente já tinha visto, que vale 10. A geratriz que a gente acabou de calcular, que vale 26. Portanto, 26 vezes 10, 260 π centímetros quadrados. Aí vem aquela velha pergunta lá. Professor, eu preciso substituir o valor de π? Depende das alternativas, do problema que você tem. Se nas alternativas está tudo em função de π, obviamente você não vai substituir. Mas se nas alternativas que você tem, todas estão sem π, significa que você vai ter que substituir. Uma dica que vai ter lá, se não fala nada, a gente usa o 3,14. Se ele quer que você use um outro valor aproximado, por exemplo, 3,1 ou 3, às vezes acontece, ele vai estar no enunciado dizendo que você vai usar esse valor. Então, substituímos aqui por 3,14, multiplicando, portanto, a área lateral 816,4 centímetros quadrados. Então, tanto essa, uma questão aberta, tanto essa quanto essa seria uma resposta adequado à questão. Se for alternativa, a gente tem que analisar, né? Qual que seria mais interessante. Vamos agora para a nossa segunda prática, nosso segundo exercício do nosso vídeo de hoje. Então, é um exercício baseado no maior vestibular do Brasil, da FUVEST, a gente fez uma adaptação. Ó, deseja-se construir um cone circular reto de 4 centímetros de raio da base e 3 centímetros de altura. Para isso, recorta-se em cartolina um setor circular para a superfície lateral e um círculo para a base. Determinar a área da cartolina que será recortada. Quem não lembra, olha os vídeos anteriores que a gente fez lá, a gente fez exatamente esse problema. Nós pegamos uma cartolina, fizemos o desenho desse setor circular e fizemos a nossa base. Aqui ele está pedindo exatamente, usando essas medidas aqui, quanto de superfície lateral e superfície da base serão necessários para calcular. Usando esses conceitos que a gente trabalhou, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, um exercício totalmente aplicado e fácil e que a gente fez realmente passo a passo nos vídeos anteriores. Então temos lá que o raio da base, 4 centímetros, e temos que a altura vale 3 centímetros. Então, primeira coisa aqui, vamos anotar esses valores e vamos usar agora o π 3,14. Então, a área total vai ser o quê? A área da base mais a área lateral. A área da base, πr ao quadrado. A área lateral, πrg. Professor, mas eu não posso usar aquela fórmula da área total que a gente aprendeu? Pode, só estou aproveitando aqui para relembrar os conceitos que a gente vai necessitar. Então a gente vai substituir aqui o nosso raio, né? Ou melhor, antes da gente substituir, né? O raio aqui a gente já tem, né? Que o raio da base é 4. Nós temos a altura, mas nós não temos o G. Então o que a gente tem que fazer? Aplicar ali na relação que a gente fez utilizando o teorema de Pitágoras, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. A altura é 3, o raio é 4, portanto, achamos que a geratriz vale 5 centímetros. Agora sim, eu substituí aqui o raio 4, a geratriz 5, aqui também tem o raio, e o valor de π 3,14. Fazendo as continhas, 113,4 centímetros quadrados. Se eu utilizar aquela outra fórmula, que é πr, que multiplica R mais G, vai dar o mesmo resultado. Vocês vejam aquilo que vocês têm mais segurança na resolução. Tranquilo, gente? Bem, então essa seria a área da cartolina mínima para a gente poder desenhar. Hoje o que a gente trabalhou? Trabalhamos algumas situações que envolveu nesse vídeo o conceito sobre superfície total do nosso cone reto. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.